Olá, pessoal, bem-vindos! Sabe, por trás de tudo que a gente faz no mundo dos negócios hoje, cada compra online, cada e-mail, cada nova ideia, existe uma base invisível, mas que é absolutamente essencial: a infraestrutura de tecnologia da informação. Hoje a gente vai mergulhar fundo para entender como essa espinha dorsal digital não só segura as operações, mas, na real, define quem vai ter sucesso e quem vai ficar para trás. E para começar, vamos direto para um problema de escala gigantesca. Para a gente ter uma ideia do tamanho e da importância disso, vamos começar com um problemão, um desafio enfrentado por uma das maiores organizações do planeta, o Exército dos Estados Unidos. Dá uma olhada nesse número: 34 bilhões de dólares. Esse foi o orçamento de TI do Departamento de Defesa americano lá em 2013. É isso mesmo, o maior gasto com tecnologia de qualquer entidade no mundo. É tanto dinheiro que a gente nem consegue imaginar direito. Agora, se coloca no lugar deles. Imagine receber a ordem de cortar quase um terço desse orçamento gigantesco. A pressão era enorme, tinha que reduzir os custos drasticamente, mas sem comprometer a segurança, a capacidade e a agilidade das operações militares. Parecia uma missão impossível, né? Então, onde é que estava o problema? A resposta, no fim das contas, estava na eficiência, ou melhor, na falta dela. Os data centers do governo, que são os prédios que guardam os servidores e os dados, estavam usando só 27% da capacidade total deles. Pensa só nisso. É como ter um prédio de 4 andares e só usar um. Os outros 3, puro desperdício de dinheiro com hardware, energia e refrigeração. E a coisa era super complexa. Eram mais de 2.000 data centers para gerenciar, cerca de 10.000 programas diferentes rodando e milhares de servidores que, como a gente viu, estavam lá parados sem fazer quase nada. O resultado? Custos absurdos de energia e manutenção. Era uma infraestrutura inchada, cara e, francamente, muito ineficiente. Mas como é que eles resolveram isso? A resposta está numa virada de chave tecnológica que mudou o jogo completamente. Vamos dar uma olhada agora nas ferramentas que fizeram essa mágica acontecer. A primeira grande ferramenta se chama virtualização. A ideia é bem simples, na verdade. É uma tecnologia que permite que um único servidor físico, uma máquina de verdade, se comporte como se fossem vários servidores virtuais independentes. Ou seja, em vez de ter uma máquina para cada programa, você consegue rodar dezenas deles numa máquina só. E o impacto disso é transformador. Olha só. Antes, com um servidor para cada aplicação, o uso médio era baixíssimo, ficava ali nos 15, 20%. Com a virtualização, um único servidor consegue hospedar vários programas e a taxa de uso deles simplesmente dispara, passa de 70%. Isso ataca o problema do exército bem na raiz, aquele desperdício todo de hardware. A segunda ferramenta é a famosa computação em nuvem. Aqui, a lógica é parar de comprar e manter sua própria infraestrutura e passar a alugar esses recursos de TI conforme a sua necessidade, acessando tudo pela internet. É uma mudança de mentalidade, de ter a posse para usar como um serviço. E foi exatamente isso que o Exército fez. Eles mergulharam de cabeça numa estratégia de nuvem primeiro, movendo as aplicações deles para uma nuvem privada, compartilhada. O objetivo era bem claro: juntar os recursos, diminuir o número de data centers físicos e centralizar a gestão de tudo. Tornar a operação mais enxuta, eficiente e, claro, mais barata. Ok, a história do Exército é um caso extremo, a gente sabe, mas a verdade é que os mesmos princípios valem para qualquer negócio, do pequeno ao gigante. Então vamos quebrar aqui os componentes essenciais que formam a infraestrutura de TI de qualquer organização. Pensa assim: toda a infraestrutura de TI, não importa o tamanho da empresa, é construída sobre 5 pilares: o hardware, que são as máquinas, o software, que são os programas, a gestão de dados, as redes que conectam tudo e, talvez o mais importante de todos, as pessoas, a galera que opera e gerencia essa tecnologia toda. Mas beleza, não adianta só ter as peças do quebra-cabeça, né? O verdadeiro desafio é fazer tudo isso funcionar junto, de forma eficaz. E é aqui que a complexidade realmente aparece, é aqui que o bicho pega. Sabe qual é um erro clássico? Olhar só o preço na etiqueta na hora de comprar. Mas isso, gente, é só a pontinha do iceberg. O conceito de custo total de propriedade, ou TCO, mostra o custo de verdade. Ele leva em conta tudo: a compra, a instalação, o treinamento, o suporte, a manutenção, o prejuízo de quando o sistema cai e até a conta de luz. Quando a gente quebra esses custos, a gente vê a foto completa. Tem os custos diretos, que é a compra, os custos de suporte, que são contínuos, e aí vem os mais perigosos, os custos indiretos, a perda de produtividade quando tudo para. Muitas vezes, isso custa muito mais caro que o próprio servidor.
Gerenciar TI, no fim das contas, é gerenciar tudo isso. E tem mais um desafio gigante, que vem de um movimento chamado consumerização da TI. A ideia é simples. A tecnologia que a gente ama usar em casa, nossos smartphones, nossos aplicativos, está invadindo o ambiente de trabalho e as empresas precisam saber lidar com isso. O exemplo perfeito disso é o famoso BIODD, ou traga seu próprio dispositivo. Todo mundo quer usar o próprio celular ou tablet para trabalhar. Por um lado, isso é ótimo, aumenta a produtividade, mas, por outro, vira uma dor de cabeça gigante para a segurança. Como é que você garante que os dados da empresa estão seguros num aparelho que é pessoal? Beleza, então para onde essa história toda está caminhando? Todas essas tendências que a gente viu, virtualização, nuvem, consumerização, estão se juntando para desenhar o futuro da infraestrutura de TI. E quer saber? Esse futuro já começou. A nuvem evoluiu para oferecer diferentes camadas de serviço. Pensa numa pizzaria. Na base, você tem a infraestrutura como serviço, o IaaA. É como alugar a cozinha. Você tem o forno e os utensílios, mas você faz a pizza do zero. Um nível acima está a plataforma como serviço, PaaS. É como pedir um kit de pizza. A massa e os ingredientes vêm prontos, você só monta e põe para assar. E lá no topo está o software como serviço, SaaS. Esse é o mais fácil. É só pedir a pizza pronta pelo aplicativo. Você só se preocupa em comer. Então, o resumo da ópera é o seguinte: a gente está vivendo uma mudança estratégica fundamental. As empresas estão deixando de ser donas de ativos de TI caros e fixos e passando a consumir tecnologia como um serviço flexível, pagando só pelo que usam. É a mesma virada de chave que aconteceu com a energia elétrica um século atrás. Ninguém mais tem um gerador em casa, certo? A gente só paga a conta de luz. E isso tudo nos traz a uma pergunta final, para você pensar aí. No mundo onde seus dados estão voando na nuvem e seu escritório cabe no seu bolso, a infraestrutura da sua empresa está evoluindo junto ou ela está virando um peso presa no passado? A sua organização está realmente pronta para esse futuro? A reflexão fica aí com você. Valeu e até a próxima!